Descubra a história dos discípulos esquecidos de Jesus e o mistério por trás de suas mortes. Olá, galera do YouTube! Hoje vamos explorar um tema pouco conhecido: a morte dos discípulos esquecidos de Jesus. Prepare-se para uma jornada surpreendente pelo mundo bíblico e descubra fatos intrigantes que poucos conhecem. Após a crucificação de Jesus, os discípulos mais famosos, como Pedro e João, continuaram a espalhar sua mensagem. No entanto, muitos dos seguidores menos conhecidos de Jesus também desempenharam papéis fundamentais na propagação do cristianismo primitivo. Esses discípulos esquecidos enfrentaram desafios e perseguições, contribuindo significativamente para a disseminação da fé, mesmo diante das adversidades. Vamos explorar agora a vida e o legado desses discípulos menos celebrados, mas igualmente importantes na história do cristianismo. Após a crucificação de Jesus, os discípulos mais conhecidos, como Pedro e João, continuaram a propagar a mensagem do Cristo ressuscitado. No entanto, muitos seguidores menos renomados de Jesus também desempenharam papéis cruciais na expansão do cristianismo primitivo. Entre esses discípulos esquecidos encontramos figuras como Maria Madalena, cuja devoção e coragem foram fundamentais para manter viva a chama da fé em tempos difíceis. Além disso, nomes como Barnabé, conhecido por seu espírito generoso e por apoiar os novos convertidos, e Lázaro, ressuscitado por Jesus dentre os mortos, tiveram impactos significativos na propagação da mensagem cristã. Vamos explorar agora a vida e o legado desses discípulos menos celebrados que desempenharam papéis cruciais na história do cristianismo. Após a crucificação de Jesus, Tiago, conhecido como o justo e primo de Jesus, emergiu como um dos líderes proeminentes da igreja em Jerusalém. Sua proximidade com Jesus e sua reputação de retidão o tornaram uma figura respeitada entre os primeiros seguidores do cristianismo. No entanto, sua liderança não foi sem desafios. Tiago enfrentou forte oposição das autoridades judaicas e teve que equilibrar a mensagem revolucionária de Jesus com as tradições judaicas estabelecidas. Sua defesa da igualdade e justiça social dentro da comunidade cristã muitas vezes o colocava em conflito com as autoridades religiosas da época. Apesar das adversidades, Tiago permaneceu fiel aos ensinamentos de seu primo e continuou a liderar a igreja em Jerusalém, deixando um legado duradouro de coragem e compromisso com a fé. Após a crucificação de Jesus, Felipe, um dos discípulos menos conhecidos, desempenhou um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua jornada de evangelização o levou a Samaria, onde sua mensagem de amor e salvação ressoou entre os habitantes locais. Felipe não apenas pregava a palavra de Jesus, mas também realizava milagres que deixavam as pessoas maravilhadas e fortaleciam sua fé. No entanto, a vida de Felipe após seu trabalho em Samaria é envolta em mistério. Poucos registros detalham seu destino final, deixando-nos com perguntas sobre o legado e o sacrifício desse dedicado discípulo esquecido. Após deixar sua carreira como cobrador de impostos para seguir a Jesus, Mateus se tornou um dos discípulos mais próximos do Mestre. Sua habilidade como escritor e sua capacidade de registrar os ensinamentos de Jesus o tornaram uma peça fundamental na preservação da mensagem cristã. No entanto, sua dedicação à propagação do Evangelho o colocou em conflito com as autoridades romanas da época, que viam com desconfiança a crescente influência dos seguidores de Jesus. Após anos de perseguição e resistência, Mateus foi capturado e sentenciado à morte por decapitação. Sua coragem diante do martírio e seu legado como evangelista deixaram uma marca indelével na história do cristianismo. Após a ascensão de Jesus, Tomé sentiu um chamado para levar a mensagem do Evangelho a terras distantes e desconhecidas. Determinado e corajoso, embarcou em uma jornada solitária que o levou a regiões distantes, onde poucos haviam ousado pregar. Sua missão era desafiadora, enfrentando hostilidade e incompreensão por onde passava. No entanto, Tomé persistiu, compartilhando as palavras de Jesus,
Com todos que cruzavam seu caminho, sua devoção e firmeza inspiraram muitos a se voltarem para a fé cristã. Infelizmente, sua ousadia e determinação despertaram a ira das autoridades locais, que o capturaram e condenaram à morte. A história do martírio de Tomé é pouco conhecida, mas seu legado de coragem e dedicação ecoa através dos séculos. Simão, conhecido como o Zelote, era um dos discípulos mais fervorosos de Jesus. Sua devoção e paixão pela mensagem do Mestre o levaram a viajar por diversas regiões para compartilhar o Evangelho. Simão acreditava firmemente na transformação que a fé em Jesus poderia trazer para as pessoas, e não media esforços para pregar essa mensagem. Sua coragem e determinação inspiravam aqueles ao seu redor a se entregarem completamente à causa cristã. No entanto, sua postura inflexível e sua atitude combativa contra as injustiças chamaram a atenção das autoridades locais, que viam nele uma ameaça ao status quo estabelecido. Apesar dos riscos, Simão continuou firme em sua missão de difundir o Evangelho, enfrentando perseguições e desafios constantes. Sua morte trágica, em decorrência de sua fé inabalável, é um testemunho do sacrifício que muitos discípulos esquecidos de Jesus enfrentaram em nome da causa que acreditavam. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, foi um dos discípulos esquecidos de Jesus que desempenhou um papel significativo na propagação da mensagem cristã. Sua devoção e comprometimento com os ensinamentos de Jesus o tornaram uma figura respeitada entre os primeiros seguidores do cristianismo. Tadeu era conhecido por sua compaixão e generosidade para com os necessitados, dedicando-se a ajudar os mais vulneráveis em nome da fé. Sua abordagem acolhedora e seu espírito compassivo tocaram muitos corações, levando várias pessoas a se converterem ao cristianismo. No entanto, sua postura firme em relação aos valores cristãos e sua recusa em renunciar à sua fé o colocaram em conflito com as autoridades locais. Tadeu enfrentou perseguições e ameaças constantes, mas permaneceu inabalável em sua convicção até o fim. Sua morte trágica, em decorrência de sua lealdade a Jesus, é um testemunho do sacrifício e da coragem dos discípulos esquecidos que deram suas vidas pela causa que acreditavam. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo. Após um processo de seleção que envolveu orações e busca por orientação divina, sua dedicação e comprometimento com a missão de espalhar o Evangelho foram notáveis desde o início. Matias viajou por diversas regiões, compartilhando as boas novas de Jesus com entusiasmo e convicção. Sua habilidade em conectar-se com as pessoas e transmitir a mensagem de amor e redenção atraiu muitos seguidores para a fé cristã. No entanto, sua jornada apostólica não foi isenta de desafios. Matias enfrentou oposição e hostilidade em algumas comunidades, mas sua fé inabalável o sustentou durante os momentos difíceis. Sua morte, embora menos documentada do que a de outros apóstolos, é lembrada como um testemunho de seu compromisso com os ensinamentos de Jesus e sua disposição em sacrificar-se pela causa que abraçou. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos discípulos menos mencionados nos relatos bíblicos. Sua jornada ao lado de Jesus foi marcada por questionamentos e busca por compreensão. Bartolomeu era conhecido por sua honestidade e sinceridade, sempre disposto a expressar suas dúvidas e anseios em relação aos ensinamentos do Mestre. Sua fé era profunda, embora muitas vezes fosse abalada por incertezas e inseguranças. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu embarcou em uma missão de levar a mensagem do Evangelho a terras distantes e desconhecidas. Sua abordagem paciente e acolhedora conquistou muitos corações para a fé cristã. No entanto, sua jornada apostólica não foi isenta de desafios. Bartolomeu enfrentou oposição e resistência em várias comunidades que visitou, mas sua perseverança e dedicação o sustentaram durante os momentos difíceis. Sua morte, envolta em mistério e poucos registros históricos, é lembrada como um testemunho de sua busca sincera pela verdade e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus.
Se você ficou curioso para saber mais sobre essas histórias fascinantes dos discípulos esquecidos de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal Mensagens do Alto Oficial e ativar as notificações. Espero que tenham gostado desse mergulho na história bíblica. Deixe nos comentários qual desses discípulos você gostaria de saber mais detalhes. Até o próximo vídeo.